Olá, eu me chamo Suzana e faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E esse é mais um vídeo do nosso grupo do Techuvá, que é o nosso grupo que nós temos no WhatsApp para leitura e meditação das Escrituras. E se você quiser fazer parte também, vai ter o link aqui na descrição do vídeo, ok? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 10 do livro de João, do Evangelho de João. Mas antes, eu gostaria de orar com você, amém? Papai querido, nós te agradecemos por esse tempo de leitura, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de ler as escrituras da Bíblia na nossa casa e te pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco através das letras, fale conosco através das escrituras, que essa palavra ela fique ao nosso coração, traga clareza, traga luz ao nosso entendimento, transforme as nossas vidas através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Bom, o capítulo 10 ele é uma continuação das palavras de Jesus aos fariseus. No capítulo 9, ali no final do capítulo 9, Jesus cura o cego e no final do capítulo 9 ali, esse cego de nascença, na contestação dos líderes religiosos ali, o cego que agora ele enxergava, ele foi expulso da sinagoga, ou seja, do direito dele de viver a sua religião, né, de poder praticar a sua religião. Ele foi expulso por seguir Jesus, né? Então Jesus ouviu que aquele homem havia sido expulso e ele começa a fazer ali, ele trazer um ensino para os fariseus. Esse capítulo aqui, o capítulo 10, ele é quase que inteiramente, né, as palavras de Jesus, somente as palavras de Jesus. Então, as palavras de Jesus ali são baseadas no Antigo Testamento, que retrata Deus como pastor de Israel, Israel como sendo o rebanho do Senhor e os líderes religiosos sendo esses opressores, destruidores desse rebanho. E nesse contexto, o homem curado ali, ele é excluído da sinagoga, ele representa uma dessas ovelhas ali de Jesus, né? Jesus é o pastor de Israel e aqueles homens que expulsaram o cego, eles são a representação desses líderes opressores ou falsos mestres, né? Então, Jesus no seu período de ministério aqui na Terra, ele falou sobre esse assunto, onde João retrata aqui nesse livro e é tão contemporâneo esse assunto, né? Ele é tão atual. Jesus fala sobre os falsos mestres, falsos pastores e é o que nós temos visto tanto nesses dias. A Bíblia ela compara todo aquele que segue ao Senhor como ovelhas, né? Então tem inclusive Ezequiel 34 versículo 31 diz assim: vocês, minhas ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Então, ali em João, no capítulo 10, versículo 1 e 2, Jesus diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, vamos lá. Jesus, ele fala de um aprisco. Aprisco é onde as ovelhas ficam protegidas, é o abrigo das ovelhas, né? As ovelhas, elas eram recolhidas para o aprisco, para ficarem protegidas. Toda vez que precisavam proteger as ovelhas, né, seja de lobo, de predador, do inverno, elas eram colocadas no aprisco. Normalmente o aprisco ele era feito com um muro de pedra ou algum tipo de cercado, né? E ele tinha sempre apenas uma entrada, que é essa porta que Jesus se refere. Jesus explica na sequência do texto que ele é a porta das ovelhas. Nós somos a ovelha do seu rebanho. Deus, ele quer nos levar para um lugar de proteção, de descanso, um abrigo nele. Ele é o nosso abrigo, né? Mas o único caminho que nos leva a esse lugar seguro, esse lugar de proteção, esse abrigo, é Jesus. Ele é a porta. Ele é o nosso acesso para esse lugar de descanso. Ele é o nosso abrigo seguro. Então, se alguém promete algum aprisco sem passar pela porta, ou seja, que não seja cristocêntrico, que não tenha Jesus, que Jesus não seja o centro desse aprisco, esse aprisco não é seguro. Esse suposto líder, ele é pastor, ele é ladrão e assaltante. Ele quer roubar a ovelha, ele quer destruí-la. E isso é muito sério.
E se vê muito nos dias atuais, né? Nós vemos isso muito nos dias atuais, cada vez mais a gente tem ouvido falar sobre isso. Existem muitos líderes com interesses próprios, líderes dominantes, manipuladores, pessoas que inclusive pensam ser donas das ovelhas, quando na verdade nós somos todas de Jesus. No texto, Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, a reconhece e obedece. Jesus diz que chama suas ovelhas pelo nome, ele direciona elas para fora, para viver o propósito, para viver o seu chamado. Então ele vai adiante delas e elas se sentem seguras. Porque há uma intimidade entre o pastor e as ovelhas, né? Porque há um relacionamento entre Jesus e a ovelha. Nós precisamos reconhecer a sua voz, identificar Jesus nos lugares, nos ambientes, nas pessoas, nos acontecimentos. É necessário que a gente tenha essa intimidade com Jesus para a gente saber de todas essas coisas. Nós também podemos viver esse extraordinário através de um pastor, de um discipulador, de um líder religioso, uma pastora, pessoas que a gente ouve e que através dessa pessoa nós identificamos a voz de Jesus. Dessa forma, nós obedecemos Jesus através da vida dessa liderança que nós podemos ter aqui. Mas nós precisamos ter intimidade com Jesus, porque dessa maneira nós vamos identificar quando nós temos uma voz estranha falando conosco. E dessa forma nós nunca seguiremos a voz estranha, uma voz que nós não reconhecemos, uma voz de uma pessoa que nós não enxergamos Jesus nessa pessoa. Dessa pessoa nós vamos fazer como as ovelhas, vamos fugir dela, vamos caminhar e seguir apenas a voz que nós identificamos como sendo do Senhor. Na sequência ali do texto, Jesus começa a explicar essa analogia que ele fez. Ali em João 10, 7 ao 10, ele fala assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então Jesus, ele diz que ele é a porta e que aqueles que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Jesus diz que ele é a porta e somente quem entra por ele será salvo. E isso é uma referência muito clara sobre a salvação, como ele diz no capítulo 14 desse mesmo livro de João, que ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há salvação através de Jesus. Então, toda ovelha precisa passar por essa porta. Para chegar a Deus, precisa passar por Jesus, para ter a vida plena. Ao contrário do ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. E aqui ele está falando do falso pastor, do falso líder. Ele diz que existem alguns líderes religiosos, pastores, que tentam acessar o aprisco sem passar pela porta, querendo roubar, matar e destruir a vida das ovelhas. Então nós precisamos estar muito atentos, precisamos tomar cuidado, porque eles vêm para enganar. Eles não vêm com cara de mal, eles vêm com cara de bonzinhos. Jesus, ele diz que é o nosso bom pastor. E os pastores, eles eram conhecidos por sua grande preocupação, o seu profundo zelo com as ovelhas, com as suas ovelhas. O pastor, ele sempre arriscou a sua própria vida para proteger o seu rebanho. As ovelhas, elas eram completamente dependentes do pastor. Aquele pastor que provia abrigo, orientação, que ajudava quando elas precisavam dar à luz, tirava os bichinhos que estavam nas ovelhas, carrapicho, limpava, curava as feridas, chamava de volta para o caminho quando ela se desviava, ia atrás quando ela se perdia. Esse é o bom pastor. Pastor que cuida e que ama, que zela verdadeiramente da sua ovelha. A mesma relação que Jesus nos oferece com ele, essa mesma relação é entre pastor e ovelha. E no versículo 12 diz assim: O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ali no versículo 12, Jesus fala do assalariado, que era essa pessoa contratada para auxiliar. Só que essa pessoa, ela não se responsabilizava pelos ataques desse rebanho, aquilo que o rebanho sofria, aquilo que os animais sofriam, porque essa pessoa fazia por benefício
não por amor às ovelhas. Os profetas bíblicos, eles condenavam líderes religiosos que permitiam que as ovelhas vivessem dessa maneira, as ovelhas de Deus, no caso, que elas se espalhassem sem preocupação com o rebanho do Senhor. Eles permitiam que o povo de Deus se dispersasse sem ter zelo, preocupação verdadeira. E a gente pode ver isso no livro de Jeremias, no capítulo 23, o primeiro versículo diz: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ezequiel 34:6 também diz: As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Agora veja o contraste quando Jesus diz quem ele é, né? Ele diz: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E essa palavra conheço aqui, elas me conhecem, ela traz uma referência para a relação entre Deus e o seu povo. Ela consiste em ter um relacionamento íntimo com Ele e em obedecê-lo. Então, porque eu tenho esse relacionamento íntimo e pessoal com Jesus, eu o amo, eu ouço a sua voz e eu obedeço. Esse conhecer trata de intimidade, de um relacionamento. E porque Ele me ama, eu desfruto de tudo o que o meu pastor tem para mim. O versículo 16 diz assim: Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então aqui essa profecia ela previa que a oferta da salvação de Jesus se estenderia para além dos judeus, né? Para além daquele povo que ele estava tratando ali, que ele estava vivendo ali. Incluiria também os gentios que se arrependeriam dos seus pecados e receberiam a salvação. Incluiria também, estenderia também a minha vida e certamente a sua vida, tornando-se assim um só povo, uma só igreja. Isaías, 700 anos mais ou menos antes de Cristo, ele também escreveu sobre isso. No capítulo 56, versículo 8 diz: Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Glória a Deus. Então ela é uma promessa que está em expansão e ela vai se completar até o dia da volta de Cristo. Só para finalizar, eu acho interessante que Jesus ele deixa aqui uma resposta antes mesmo que a pergunta existisse. Muitas pessoas se perguntavam quem havia matado Jesus, né? Os judeus, os romanos, os cristãos negligentes. Mas ele responde ali, no versículo 17 e 18, ele diz: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Aleluia. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas. Sempre esteve no controle. Sempre estará no controle de todas as coisas. E o versículo desse capítulo que mais me salta aos olhos é o 14:15, que diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O meu pastor, ele decidiu se sacrificar pela minha vida. Quando eu andava dispersa, quando eu andava perdida, vagueando por todos os montes e por todas as colinas. E os montes e colinas apontam para a adoração e idolatria errada. Ele ofereceu a sua vida para me ter de volta, para essa intimidade, esse relacionamento. E você? Qual versículo que mais falou com você? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê de novo. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida.